Olá, muito boa noite a todos. Estamos no ar com mais um programa Veracruz em Ação, com transmissão aqui através da TV Sol e todos os nossos canais de comunicação. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, do Veracruz, já tem um endereçozinho aqui passando na sua tela. Se inscreve no nosso canal, aciona o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. Aproveite também para te convidar e nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e também no Instagram. Corre lá nas nossas páginas para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa escola. E hoje você com certeza não pode perder o nosso programa. Vamos conversar com o professor Daniel e professor Léo sobre filosofia e sociologia, também contextualizando sobre a prova do Enem, que estamos aí às margens da prova, você que está se preparando, você que é aluno, mas também você que é pesquisador e quer ficar por dentro do que está acontecendo. O que a gente espera da prova do Enem, você não pode perder o programa Veracruz em Ação. Quer mudar? Vem pra cá. Quer mudar? Vem pra cá! Do maternal ao 9º ano do Ensino Fundamental 2, agora com turmas manhã e tarde. Já o ensino médio, as turmas são tarde, com curso técnico dentro da grade curricular. Você que não é aluno Veracruz, olha que legal! Para os novatos do 1º e 6º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio, a matrícula é inteiramente grátis. Isso mesmo, não paga absolutamente nada e você ainda ganha desconto de 10% na mensalidade. Para os veteranos também super desconto de 50% na matrícula e 20% de desconto nas mensalidades. Disponibilizamos material próprio, sem custo adicional e plataforma de estudo de A a Z. E não pedimos lista de material de uso coletivo. Para maiores informações, 3421-3405 e o 99627-0239. Vem ser feliz, vem ser Veracruz! E já estamos aqui no nosso espaço Veracruz em Ação com nossos professores, professor Daniel, professor Léo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É muito bom, com muito prazer que a gente recebe vocês aqui hoje para conversar com os nossos alunos, com o nosso público, que desde já quero agradecer pela sua audiência, por estar acompanhando todos os nossos programas, desde o nosso primeiro programa lá. E já te digo, se você não assistiu os nossos outros programas, vai lá no nosso canal do YouTube, tem todos lá para que você possa também acompanhar toda a nossa história. Tem muitas entrevistas bacanas falando sobre saúde e educação. Professores, eu quero pedir para que você possa se apresentar para a gente, sua formação, o que vocês fazem no nosso instituto. Vamos conversar com o professor Daniel. Tudo bem, Anderson. É uma alegria estar aqui para falar um pouco sobre o Enem, consciência negra. Mas vamos lá, o que nos interessa. Primeiro, deixa eu me apresentar. Então, meu nome é Daniel, sou professor no Colégio Veracruz. A minha formação, sou licenciado em Filosofia, sou bacharel em Teologia, sou licenciado em Letras e sou licenciando em Artes e sou estudante também de Psicanálise. E tenho especialização nas áreas de Teologia, Filosofia e Docência do Ensino Religioso. O homem da paz quase para conversar com o Ciro Gomes. Professor Léo. Então, boa tarde, né, Anderson? Um prazer estar aqui nesse espaço tão rico de discussão. Me chamo Léo Medeiros, sou professor do Veracruz, atuo na área de Sociologia e Filosofia também, Filosofia com Fundamental 2 e Sociologia com Ensino Médio. Sou licenciado em Ciências Sociais, mestre em Sociologia e, no momento, curso uma licenciatura em Pedagogia para tentar trazer um apanhado maior a essas áreas de discussões. Muito bom, então você já pode observar que estamos conversando com professores qualificados, preparados para a gente, que está abordando aqui o tema muito importante. Então você vai conversar com professores que estão prontos e preparados para abordar essa temática, que professores acreditamos está na prova do Enem, não é isso? Sim, com certeza. O que é que você acha, professor Léo? Extremamente necessárias, né? A disciplina de Filosofia e de Sociologia, de maneira geral, na grande área das ciências humanas, é de suma importância não somente para a formação dos nossos alunos dentro da escola, mas também fora do espaço escolar. Então, quando o Enem ele cobra essas disciplinas de maneira eletiva, né, de maneira importante dentro das suas provas, é exatamente para tentar trazer uma importância a mais a essas disciplinas que, de certa forma, ainda são caçadas dentro do próprio currículo das ciências humanas, na escola e de outros pontos específicos também. Muito bom. Professor Daniel, é uma grande aposta
sendo cobrada na prova do Enem aí, daqui a 3 dias está acontecendo a nossa prova, né? Tão esperada por tanta juventude aí, né? Todo o pessoal que está se preparando para ela. Então, o senhor acredita que consciência negra, mesmo que contextualizada em outras ciências, pode sim cair nessa prova? Sim, com certeza, Anderson. Porque geralmente a prova do Enem, sobretudo no que diz respeito à perspectiva filosófica, ela aborda muito a temática da moralidade, da ética e também da questão política. E quando a gente fala em moralidade e fala em consciência negra, a gente pode tratar da relação entre legalidade e moralidade. Nem tudo que é legal pode ser considerado moral. A escravidão, durante muito tempo, foi considerada algo legal. Assim como o nazismo, a perseguição aos judeus impetrada por Hitler e Companhia Limitada. Mas mesmo sendo legal, não era moral. Então a filosofia ajuda exatamente para refletir sobre esses questionamentos e talvez, e a gente acredita que sim, possa sim cair no Enem, já que é um tema bastante em voga e que queira, quer não, há um respaldo legal que se orienta que na educação básica, tanto do Fundamental 2 como também do médio, se trabalhe temas ligados tanto à questão dos africanos, da consciência negra, como também da questão dos nossos nativos, que são, no caso, os indígenas. Sim. Lembrando, pessoal, que professor Léo e professor Daniel são professores do Instituto, né, no Fundamental 2 e nosso ensino médio, que tão muito bem preparado para encarar, vou dizer encarar mesmo, que é um verdadeiro, né, test drive, você encarar aquela prova do Enem, mas se Deus quiser vai estar tudo certo. Mas, professores, vamos primeiro conversar um pouco sobre filosofia, né, sobre sociologia, que, por sinal, dia 20 de novembro vamos celebrar o Dia da Consciência Negra, né? Então tem muita história para a gente contar aqui, mas eu queria que vocês falassem para a gente ainda, que eu inclusive sou leigo um pouco nessa parte, né? E para você que nos acompanha, se você tem essa curiosidade, o que vem a ser filosofia e sociologia? Claro que cada um dentro da sua área. Vamos começar com o professor Daniel. Bem, a filosofia é uma área do conhecimento ligada às ciências humanas, que não é puxando sardinha para a minha disciplina, mas ela é tida como a mãe de todas as ciências, né? Todas as ciências que nós conhecemos hoje adveio ou bebe da fonte filosófica. A filosofia é uma área que trabalha com conceitos. A grande finalidade da filosofia é trabalhar conceitos que ajudam o indivíduo a refletir sobre si, sobre o mundo e sobre as questões que o circundam, como, por exemplo, o próprio Deus, como uma área chamada teodiceia. Então, a filosofia, ela fornece ao indivíduo conceitos e contribui para que esse próprio indivíduo, bebendo de conceitos dados por outros filósofos, outros pensadores, pela tradição filosófica, que a gente chama de história da filosofia, Nietzsche, Descartes, Rousseau e tantos outros filósofos, dão um arcabouço para que o próprio indivíduo seja capaz de produzir seus conceitos e tenha uma consciência crítica, não seja aquilo que Marx chamava de ser alienado, um ser que é fora da realidade e que se deixa manipular pelo poder vigente, vamos dizer assim. Certo. Professor Léo, sociologia. Eu concordo com o Daniel, né, quando ele fala que as demais ciências elas vêm, né, como filhas da própria filosofia e a sociologia é uma dessas ciências. E o senhor vai discordar, professor? Que deriva diretamente. Acabou de dizer que é a mãe de todas as ciências. Filosófico, né? Então, nessa área do pensamento, tanto da sociologia quanto da filosofia, como é bem trazido por Daniel, a gente percebe que cada uma delas fica responsável por estudar um foco diferente dentro das ciências humanas. Então, primeiro que a gente tem que notar é o método que cada uma delas aplica, né? Sociologia é um método mais prático, né? A sociologia ela traz um método mais estruturado, mais esquematizado. Enquanto a filosofia, dentro dessa discussão, ela seria responsável pela análise, pelo questionamento, né? Pela função, a fundação de todas as perguntas base das ciências humanas. Além de tudo, a gente tem que observar de forma muito incisiva o objeto de conhecimento de cada uma dessas ciências. Então, primeiro na sociologia a gente tem o quê? As questões da sociedade, né, os fenômenos sociais, tudo que são colocados diante da nossa existência enquanto sujeito, enquanto seres sociais. Já a filosofia ela vai tratar, como Daniel diz, né, da própria construção histórica do conhecimento, a base, a reflexão de todas as demais questões que servem de aprofundamento para as demais ciências que vão ser discutidas posteriormente. Então, claramente, as ciências conversam, né? Sociologia Exatamente. E filosofia. Exatamente. Essa conversa ela acontece não somente dentro do grande campo das ciências humanas, mas também de forma transdisciplinar ali com outras disciplinas, como por exemplo, né, a própria psicologia como uma ciência muito importante tanto
para a área da filosofia, como para a área da sociologia, né, a própria economia, a própria política em geral, elas sempre estão ali, de certa forma, interligadas. Muito bom. Então você que está se preparando para o Enem, você não pode perder esse programa, não sai daí, tá bom? Muita conversa ainda para vocês, porque agora a gente vai saber o que de fato essas ciências elas nos passam, qual é a mensagem que cada ciência tem a nos ensinar, né? Vamos mais uma vez conversar com o professor Daniel. A filosofia, a sociologia, qual é a mensagem que elas passam? Qual é o ensinamento dessas ciências, professor? Bem, a filosofia, ela ajuda o indivíduo a formar a sua consciência crítica sobre o mundo. Aquilo que eu disse agora há pouco, para que o indivíduo não seja um ser alienado. Não só a filosofia, mas a própria sociologia. Embora eu não tenha uma formação em sociologia, mas eu lembro que quando eu estudava a licenciatura em filosofia, eu cheguei a pagar uma disciplina, Introdução à Sociologia, e vi que tinha os clássicos da sociologia, né, do Kant, Weber e Marx. E Marx, por exemplo, é um exemplo de um pensador que tanto é trabalhado pelo viés filosófico, quanto também pelo viés sociológico. E é um pensador que, de certo modo, dá o óculos a partir do qual o indivíduo consegue ver a realidade de modo mais nítido. Não só Marx, mas todos os pensadores têm esse viés, ajudar o indivíduo a ser capaz de enxergar a realidade não como a massa vê, mas como a realidade ela de fato é, tirando, vamos dizer assim, o véu que cobre essa realidade, que muitas vezes aliena o próprio indivíduo, o próprio sujeito. Muito bom, professor. É interessante, né, ver como o Daniel apresenta a discussão dele a respeito da criticidade que essas disciplinas, tanto a filosofia e a sociologia, ela traz. Porque é exatamente isso que a gente tenta passar para os nossos alunos, né? No Colégio Vera Cruz, eu sempre falo que todos nós, professores, estamos interligados para tentar trazer exatamente esse elemento principal, que é a reflexão do nosso aluno sobre a sociedade, a realidade a qual ele está inserido. Então, quando a filosofia, a sociologia trabalha, né, ali de uma certa forma interligadas, é exatamente para mostrar para o aluno que a realidade ela pode ser discutida, ela pode ser analisada, né, avaliada por diversos fatores, por diversos olhares que tanto fazem parte da própria sociologia, levando essa criticidade sobre os fenômenos sociais, como da própria filosofia, que parte de questões mais profundas relacionadas à própria consciência do ser e do sujeito diante da sociedade. Muito bom. Professor Daniel, dia 21 agora é o primeiro dia de prova do Enem, não é isso? E aí está dentro da área de humanas, né, é a ciência. Pelo que a gente já ouviu hoje, a gente sabe que ambas já se conversam, isso é claro. Mas elas também são contextualizadas em outras ciências que podem estar sendo cobradas no primeiro dia, dia 21. Sim, com certeza. O Enem, ele gosta muito de trabalhar essa questão da interdisciplinaridade, né? Ou seja, trabalha temas em que o aluno ele tem que ter a capacidade de interpretar, em que esse aluno tem que ter uma visão holística. Ou seja, ele não pode estar preso a uma disciplina específica, mas ele tem que beber de várias disciplinas para tentar responder uma questão. Antes você falou do Enem, é bom recordar, eu gosto de recordar demais isso aos alunos, que esse ano os alunos tinham a oportunidade de se sair muito bem no Enem. Que coisa Porque boa. por conta primeiro pela qualidade do ensino, né, do Colégio Vera Cruz, mas também porque muitas pessoas, por conta da pandemia, acabou relaxando. Eu gosto de dizer aos alunos, olha, aproveitem, porque essa é a oportunidade de qualquer aluno que teve foco, se preparou, vai se sair bem e vai conseguir ser aprovado. E, infelizmente, sobre aqueles que relaxaram com o professor. Sobretudo em relação àqueles que relaxaram. Então, esse é o momento oportuno que os alunos têm de exatamente saírem muito bem. Assim como muitos saíram ano passado, no último Enem, alguns relaxaram e outros se focalizaram, essa também é a oportunidade de muitos saírem bem e conseguirem o tão sonhado curso que eles desejam. É o objetivo de todos nós, né? Professor Daniel aqui nos bastidores falou, a gente brincando aqui, falou que a filosofia e a sociologia estão inclusive dentro da própria matemática. E pode sim, professor, inclusive essa contextualização dentro da prova, pode existir essa possibilidade? Pode existir. Você lembra que, por exemplo, a filosofia, ela tem a presença de René Descartes, filósofo que utilizou-se da matemática, mas, por exemplo, o próprio Pitágoras, lá dos pré-socráticos, ele conciliou, uniu exatamente o pensamento filosófico com o pensamento matemático. Então, é possível até mesmo unir disciplinas que aparentemente são antagônicas, mas que é possível você ver um certo elemento em comum
entre elas. Muito bom. Professores, a gente já sabe que as disciplinas, mais uma vez, elas estão unidas, né? Uma completando a outra, na verdade, mas eu quero perguntar o seguinte, por que é tão importante a aplicabilidade dessas disciplinas dentro do ensino médio? Qual é a justificativa de estar agregada à grade curricular do ensino médio? A disciplina de sociologia, né, puxando um pouco mais para o meu lado, para a minha área de formação Cada um e que atuação, queira, então, aqui, né? Tá assim. né, a disciplina de sociologia, ela é importante exatamente por trazer esse elemento de reflexão para a mente, né, dos nossos alunos. Então, quando eu falo de sociologia no ensino médio, sobretudo, eu não aplico apenas o conhecimento base sociológico, né, sobretudo dentro das ciências sociais, enquanto uma grande ciência que une o pensamento de outras ciências como sociologia, economia, ciência política, a própria antropologia. Então, a todo momento, quando eu converso com meus alunos, quando eu compartilho conhecimento com eles, eu sempre tento fazer essa interligação e mostrar a eles que sociologia é a ciência capaz de nos fazer entender os fenômenos sociais, aquele que está inserido diretamente na nossa realidade. Por exemplo, né, o papel de um movimento social, a importância de uma data como o dia 20 de novembro, né, o Dia da Consciência Negra, né, a reflexão que está por trás de todos esses elementos, a construção da nossa sociedade partindo de um conjunto de instituições como a igreja, o trabalho, a escola, a família, o Estado, que são tão importantes de forma fundamental para que a nossa sociedade ela continue funcionando de maneira estável, né, de maneira funcional. Muito bom, professor. Ratifica aí o que o professor Léo falou, da importância das ciências dentro do agrado do ensino médio. Concordo plenamente com o que o professor Léo acabou de citar, e eu até ampliaria dizendo, puxando para o meu lado, puxando a sardinha para a minha disciplina, que a filosofia ela ajuda o indivíduo a atingir aquilo que Kant chama de maioridade. O que seria a maioridade? É quando o indivíduo tem acima de 18 anos? Não. Segundo Kant, a maioridade é quando o indivíduo ele consegue a autonomia racional. Quando ele, com o uso da razão, consegue compreender o mundo que o circunda e começa a caminhar com as próprias pernas. Então, muitas pessoas se perguntam, para que filosofia? Filosofia serve para quê? E eu gosto de dizer aos alunos, filosofia não vai te fazer você ser uma pessoa rica. Se você pensa que vai filosofia para ser rica, então vai ser outra coisa, porque filosofia não vai proporcionar isso. Mas a filosofia vai proporcionar uma coisa que está em falta hoje. Eu percebo que está em falta na sociedade de hoje. A filosofia nos ajuda a ser mais racionais. Mas antes, você pode dizer, mas professor, nós não somos seres racionais? Havia um pensador que dizia, vai chegar um tempo que nós vamos ter que provar que a grama verde é verde. Se chamava Chesterton. Apesar de sermos animais racionais, nem sempre nós utilizamos a nossa razão. Às vezes nós nos deixamos ser manipulados, ludibriados pelos demais. Às vezes a gente se contenta com as coisas que não são dadas e a gente não é capaz de pensar, refletir. E a filosofia vem exatamente para isso. Não pegar as coisas prontas e acabadas, mas questionar e perguntar o porquê das coisas. A filosofia tenta responder isso. O porquê das coisas. É apaixonante você conversar sobre filosofia e sociologia. Professores, eu estou conversando com vocês aqui, mas eu não consigo nem piscar. Pelo que vocês dizem, assim, é muito profundo, de verdade mesmo. A filosofia e a sociologia ela tem essa característica de ser profunda em seus tópicos, em seus posicionamentos. Né? A ciência ela é assim. E a filosofia e a sociologia ela tem essa característica de ser realmente profunda. Mas aí a gente vai agora falar um pouco, continuar falando, mas na verdade vamos agora falar um pouco sobre o dia 20, que é Dia Nacional da Consciência Negra. Mas eu queria que, professores, dentro das ciências de vocês, claro, vocês explicassem para a gente o que é esse dia, é alusivo a quê, baseado em quê? Se vocês puderem esclarecer para a gente alguns tópicos sobre isso. Dentro da sociologia, né, a gente trata a questão de raças e etnias de uma maneira muito incisiva. Né? Como uma disciplina que traz uma criticidade sobre todos os acontecimentos, a gente não pode deixar de lado, por exemplo, uma grande questão que é o racismo, que até hoje assola a nossa sociedade de uma maneira tão triste, né, tão deprimente, como a gente pode dizer. E esse dia, né, uma data específica em um mês específico, 20 de novembro, é apenas uma tentativa, né, de dar um protagonismo, uma visão ampla a esses povos que, de certa forma, tão rica e tão interessante deram
uma importância para a construção do nosso Brasil, por exemplo, enquanto sociedade, né, professor Daniel? As diversas contribuições dentro do campo do conhecimento, né, do campo da própria formação social do Brasil e de outros territórios que insistem em, mesmo com tantas contribuições, acabar desvalorizando o papel desses povos negros na construção social, de um espaço, de uma voz, de um protagonismo desses povos dentro da nossa sociedade. Professor Daniel. Quando a gente fala na consciência negra, o que me vem, por exemplo, ao pensamento, eu sei que vem ao pensamento de muitas pessoas, mas às vezes a gente não para analisar. A consciência negra nos faz recordar de que houve uma época na nossa história em que seres humanos escravizavam outros seres humanos. Eles não escravizavam animais, mas eles escravizavam seres humanos, pessoas iguais a eles. E muitos destes que escravizavam muitas vezes tendo um respaldo religioso. Porque, infelizmente, durante um tempo se dizia que, por exemplo, negro e índio não tinha alma. Então, utilizando-se desse argumento, seres humanos, racionais, escravizavam outros seres humanos, também racionais. Então, a filosofia, quando volta o seu olhar sobre essa questão da escravidão, sobre a consciência negra, ela suscita vários questionamentos sobre a questão da liberdade do ser humano, sobre a banalização do mal. Inclusive, tem uma filósofa chamada Hannah Arendt, judia, que refletiu exatamente sobre isso, sobre a banalização do mal. O que é que faz um ser humano cometer atrocidades, de inclusive matar outra pessoa, como, por exemplo, no período da Segunda Guerra. Mas a gente pode pegar esse pensamento de Hannah Arendt e aplicar, por exemplo, nos séculos 16, 17, 18, e se perguntar como é que outros seres humanos, em sua maioria cristãos, foram capazes de escravizar outros seres humanos. Então, a filosofia vem exatamente levantar esses questionamentos. E voltando para os dias de hoje, porque a gente pode dizer assim, não, o Dia da Consciência Negra nos ajuda a recordar um fato passado. Mas não é só um fato passado, é um fato que se atualiza. E constantemente a gente vê nas mídias, nos jornais, pessoas que são classificadas pela sua cor. Na verdade, está bem presente. Está né? bem presente. Bem presente. Está bem presente nas piadas que se dizem, ou até mesmo nos acontecimentos que acontecem, não só fora do Brasil, mas até mesmo dentro do Brasil. Faz parte da nossa realidade, infelizmente, nesse momento, né? Infelizmente. Acredito que é uma das propostas, o alusivo dia 20, é trazer a realidade de tantas pessoas, como o professor Léo falou, que assolam a nossa sociedade, os crimes de racismo, né? Essa violência, não precisa disso, como o professor Léo, como o professor Daniel muito bem falou, ser humano, né? Racionais, escravizando seres humanos racionais, pessoas banalizando pessoas, criticando pessoas. A sociedade não é essa. Não é essa a proposta da sociedade. Né? Antes, eu lembro, por exemplo, o pensamento de Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele fala sobre a questão moral e ele fala sobre os imperativos hipotéticos e categóricos. E aplicando sobre essa questão do negro, do preconceito, muitas pessoas são preconceituosas, mas não externalizam seu preconceito porque existe uma norma que diz que se ele for preconceituoso, ele vai sofrer sanções penais. Kant diz, olha, a gente não deve deixar de fazer uma coisa, não é porque uma lei determina. Ele chama isso de imperativo hipotético. Tem gente que não rouba porque ela internalizou a ideia de que se roubar, ela vai ser presa ou ela vai ser condenada ao fogo eterno, como prega as religiões. Kant diz, olha, você não deve roubar porque roubar é errado. Não roube porque é uma lei que afirme que você pode vir a ser preso. Não roube porque roubar é errado. Então eu diria que as pessoas têm que pôr na cabeça, na mente, que por mais que exista uma lei que determine que se você contar uma piada preconceituosa, você pode vir a sofrer penalidades, eu aplicaria o pensamento de Kant sobre o imperativo categórico. Antes de olhar a cor, veja que é um ser humano. E todo ser humano merece respeito, independente da cor, independente daquilo que a lei diz. Não olha a lei, porque a lei é sinal de que o povo não está cumprindo. Então, se tem uma lei, é porque os indivíduos não estão cumprindo. Então, há necessidade de uma lei que determine como deve ser, vamos dizer assim, o funcionamento da sociedade. Então, eu diria o pensamento de Kant. Não seja preconceituoso, mas respeite o outro, não pela cor, não pelo sexo,
mas respeito porque ele é um ser humano igual a você. Muito bom. A gente já sabe que a ideia do dia 20, né, é trazer mais uma vez essa história, mesmo que esteja tão presente na nossa sociedade, mas fazendo nos lembrar, né, desses momentos tão tristes da nossa sociedade. Mas, professor Léo e professor Daniel, como isso pode ser trazido para o Enem? Como essa história, tudo isso que vocês falaram, essa história, nessas realidades, podem estar sendo aplicadas dentro do Enem? Acho que a principal pergunta é essa, né? Como tudo isso pode estar dentro daquela prova? Então, utilizando, né, da própria sociologia para falar sobre como essa temática pode ser abordada dentro da prova do Enem, a gente bebe um pouco da fonte da própria disciplina de História, né? Quando a gente fala da interdisciplinaridade, é unir não somente Sociologia e Filosofia com o professor Daniel, mas também a disciplina de História, de Geografia e outras que são importantes para construir essa discussão. Trazendo um pouco, né, da fonte da própria história, a gente pode apresentar essa questão da consciência negra dentro de uma prova de Enem, por exemplo, sendo trabalhada partindo do princípio da própria história negra, né, do processo de escravatura, abordando, por exemplo, a diáspora africana, né, a saída dos povos africanos para territórios como o Brasil, América do Norte, entre outros, e fazendo todo esse processo histórico, toda a construção da sociedade, do pensamento social, partindo dessa diáspora, até a chegada de uma discussão mais atual a respeito do racismo, a respeito da visibilidade desses povos negros sobre um sistema educacional, social, político, seja ele qual for. Professor. Do ponto de vista filosófico, eu poderia dizer que essa temática da consciência negra, se for associada à filosofia, pode-se trabalhar em diversos temas. Pode-se trabalhar a temática da violência, que é atual até os dias de hoje. Pode trabalhar a questão da liberdade, até porque há vários pensadores que trabalharam sobre a liberdade. Alguns, inclusive, chegaram a dizer que nós somos condenados a sermos livres. Outros que dizem que a liberdade nada mais é do que um processo de condicionamento do ser humano. No fim das contas, o homem não é livre, mas ele é condicionado. Aquilo que mais ou menos, eu acho que era Weber, falava de fato social. Aí você pode dizer se é Weber ou se é do Caio. Pronto. Você pode. Durkheim dizia exatamente isso, né? Que o nosso jeito de ser, de se comportar, muitas vezes é condicionado pelo meio social. Isso. Acertei. Então, do ponto de vista filosófico, então, ao falar sobre a consciência negra, a gente pode trabalhar sobre diversos temas. E, sobretudo, sobre a herança que nós percebemos no dia de hoje. Eu gosto de dizer aos meus alunos que, no período da escravidão aqui no Brasil, os negros viviam na senzala. Hoje, infelizmente, a senzala foi substituída pela favela. Porque se a gente for analisar a população que se encontra residente na periferia, sobretudo nas favelas, em sua maioria são negros. Ora, chega uma princesa que assina uma carta, uma lei áurea, pronto, a partir de hoje vocês estão livres. Oba! E agora, José, o que nós vamos fazer da vida? Antes a gente tinha um local para se proteger do sol e da chuva, que era a senzala. Antes a gente tinha comida. Não era lá de grande qualidade, mas a gente tinha. E agora, o que nós vamos fazer da vida? Ser bandido, violência. Já que não tem meio, tem que criar seus meios para sobreviver, para subsistir. E existe até os dias de hoje, né? A violência, muitas vezes institucionalizada, fruto, por exemplo, da desigualdade social que existe até os dias de hoje. É verdade. E aí, continuando nessa parte do que a gente acredita que vai ser cobrado dia 21 agora no Enem, né, eu queria que, para a gente finalizar, porque aí muitas perguntas, dá para a gente conversar aqui sobre muitas coisas, mas a gente tem que chegar no foco, né, professores, eu queria que cada um de forma bem individual e bem direta para os nossos alunos, né, responder a pergunta da professora Isabel, né, diretora lá da nossa escola, deixar aquele abraço para ela, como estudar filosofia e sociologia para o Enem? Essa pergunta ela é bem direta mesmo, assim. Como estudar filosofia e sociologia para o Enem? Vamos começar com o professor Daniel. Então vou olhar aqui para os alunos. Muito bom, vou dizer para vocês, alunos. Prestem atenção. Prestem atenção. O que eu vou dizer aqui é algo revolucionário. Na verdade, não é revolucionário. Desde Adão e Eva até a última criança que está nascendo nesse exato momento em qualquer maternidade aqui do Brasil ou do mundo, o que eu vou dizer é aquilo que todo mundo já sabe. Você quer se sair bem no Enem, meu filho ou minha filha, meu aluno, minha aluna? Estude. E como se estuda? Reservando uma parte do seu dia para ler,
para escrever, para resumir. Não conheço outra forma para se passar em Enem, em concurso ou coisa alguma. Você tem que estudar. Por mais que você crie mecanismos tecnológicos para tentar melhorar o aproveitamento do teu estudo, mas saiba que a base para passar em qualquer concurso, em qualquer Enem, em qualquer vestibular, é você tirar horas do seu dia para estudar. Esqueça um pouco o mundo virtual, que é uma coisa que está, infelizmente, acabando com a nossa juventude. Estamos formando jovens ansiosos porque gastam parte do seu tempo com coisas fúteis e banais, como, por exemplo, as redes sociais. Não que eu seja contra redes sociais, apesar que eu não tenho, mas, às vezes, o indivíduo gasta demasiadamente parte do seu tempo em coisas que não vão levar ele para lugar nenhum. Aproveitem a oportunidade. Estudem. Ah, mas é cansativo, professor, estudar. A gente só valoriza aquilo que a gente conquista com muito esforço. Aquilo que vem fácil, a gente não consegue valorizar. Então, estude, esforce. Os grandes homens que marcaram a história não chegaram lá, sentado no sofá, assistindo Netflix. Até porque nem tinha Netflix. Mas eles chegaram lá com muito esforço e muito suor. Muito bom. Sábias palavras, professor Daniel. E aí, trazendo mais para a sua ciência, depois de todos esses conselhos, tem algumas referências que o senhor pode citar para melhorar esse estudo? Tem alguma fonte de pesquisa que o senhor pode passar para os nossos alunos, que eles já sabem com certeza são seus alunos, mas reforçar essas referências para captar mais ainda a proposta da filosofia? Eu diria, focalizem o estudo na filosofia política e na filosofia moral. Eu digo isso porque, fazendo um raio-x dos últimos Enems, geralmente os temas que mais caem são temas ligados tanto à filosofia política quanto à filosofia moral. Isso não significa dizer que não possa vir trabalhar outros problemas, porque a filosofia é uma coisa interessante. A filosofia ela trabalha com problemas. Então, a gente não gosta de problemas, mas a filosofia trabalha com problemas, que são vários. Mas os principais problemas que caem no Enem é filosofia política e filosofia moral, ética e moral. Focalize sobretudo nesses temas que com certeza vocês se darão bem e depois nós iremos comemorar todos juntos. Que coisa boa. Essas são as palavras de professor Daniel de Filosofia lá do Veracruz. Então, se você notou aí, você com certeza vai obter bons resultados na nossa prova, né? Vamos agora para Léo Medeiros, professor de Sociologia. Professor, fala bem direto para os nossos alunos aí, que eu tenho certeza que ele está anotando tudo. Falar bem direto para vocês aqui também, assim como o Daniel. Vou pegar emprestado um pouquinho da filosofia aqui para falar que, para vocês estudarem não apenas filosofia, como sociologia ou qualquer outra disciplina que com certeza vai cair no Enem de maneira muito necessária, é importante que vocês criem um método de estudo. Lembram o que é que a gente fala nas nossas aulas, o que é que a gente estuda e revê, né? Pegando agora, Anderson, esse finalzinho do bimestre, né, do terceiro bimestre, um pouco do mês de outubro, início do mês de novembro, sobretudo com as turmas de segundo e terceiro ano, a gente está dando uma focada, fazendo uma revisão dos conteúdos principais, e eu sempre costumo falar com eles, né, assim como o René Descartes, criem um método de estudo, né, façam um passo a passo, dediquem um tempo, dediquem, assim como o Anderson falou, 1 hora, 2, né, um momento do dia de vocês, não fiquem apenas nas redes sociais, saibam dividir o tempo para abordar não apenas a sociologia, como a filosofia, de uma maneira mais ampla sobre tudo que vai cair provavelmente, né, no Enem. Então, na disciplina de sociologia, eu destaco para vocês que estudem sobre movimentos sociais, desigualdades sociais, a própria questão do fato social que foi citada pelo professor Daniel, né, os tipos de ação social para Weber, a teoria clássica de Marx também, né, o conteúdo sobre a mais-valia, infraestrutura, superestrutura, tudo aquilo que a gente já vê de maneira bem básica na disciplina de sociologia, filosofia e nas ciências humanas de maneira geral, tá certo? Muito bom! Esses são os professores Léo e Daniel, lá do Veracruz, Sociologia e Filosofia. Eu já estou quase... Era para não ter feito minha inscrição. Só com o programa de hoje, eu conseguiria nem que seja riscar, fazer algumas coisas lá. Professores, o meu muito obrigado por participarem conosco do nosso programa. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Quiser trazer mais dicas para os nossos alunos, conversar mais sobre história, sobre política. Eita, já imaginou? Política. Então, quiser, o programa está sempre aberto.
fica o meu agradecimento do Veracruz, dizer que as portas estão sempre abertas. Muito obrigado, professor Daniel. Eu que agradeço pelo convite, agradeço à direção por ter nos dado essa oportunidade de conversar com o nosso aluno, não só com o nosso aluno, mas também com a sociedade. Uma forma também do alunado externo ver que quem quiser mudar é só vir para cá, que a mudança vai acontecer. Muito bom, sabe as palavras. Com certeza, eu também agradeço bastante, Anderson, né, o espaço que vocês têm nos dado, né, uma voz a respeito da ciência de maneira geral, levar para os nossos alunos o conhecimento. Então foi com certeza uma experiência muito gratificante. Falo por mim, pelo professor Daniel também, né? Obrigado por esse espaço, pela construção desse espaço de discussão tão amplo e tão democrático. Professor Léo, deixa a mensagem aí para os nossos alunos, desejando eles boas provas, né? Estamos às margens da prova aí, dia 21. Com certeza. Desejo a vocês paciência, atenção, sobretudo, paciência e atenção. E lembrem, né, com foco, com um pouquinho de dedicação, tenho certeza que vocês vão conseguir chegar no projeto de vocês. Com certeza. Professor Daniel. As minhas palavras praticamente vão ser as mesmas do professor Léo. Estejam atentos, leiam as questões com tranquilidade, naturalidade, não há necessidade de pressa, né? E vai dar tudo certo, né? Tenha fé em Deus, primeiramente, e tenha fé também em você, que com certeza vai ser um sucesso. Isso mesmo, professores Léo e Daniel, lá do Veracruz, filosofia e sociologia estão afinados com certeza. Não vamos ter problema com nossos alunos nessas ciências, isso eu tenho certeza. E se você gostou do nosso programa, você com certeza tem que esperar o nosso próximo programa, que temos encontro marcado todas as quintas-feiras, pontualmente às 19h15 da noite, aqui, através da TV Sol e todos os nossos canais de comunicação. Tá passando aqui o endereço da sua telinha aqui, ó, nosso canal do YouTube, também o nosso Instagram e Facebook. Se inscreve lá para que você possa ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Instituto Educacional Veracruz. Inclusive estamos com campanhas de matrículas para 2022, desde o maternal, fundamental 1 e 2, médio e os cursos técnicos que, por sinal, estão com matrículas inteiramente grátis. Tem um programinha no nosso canal do YouTube falando sobre toda a campanha de matrícula passo a passo. Vai lá no nosso canal e assiste ele mais uma vez com o nosso diretor Emanuel Costa. Até o nosso próximo programa Veracruz em Ação, feito com muito carinho. Quero agradecer por você estar conosco todas as quintas-feiras, encontro marcado, tá bom? Instituto Educacional Veracruz, quer mudar? Vem pra cá. Quer mudar? Vem pra cá! Do maternal ao 9º ano do Ensino Fundamental 2. Agora com turmas manhã e tarde. Já o ensino médio, as turmas são tarde. Concurso técnico dentro da grade curricular. Você que não é aluno Veracruz, olha que legal! Para os novatos do 1º e 6º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio, a matrícula é inteiramente grátis. Isso mesmo, não paga absolutamente nada. E você ainda ganha desconto de 10% na mensalidade. Para os veteranos, também super desconto de 50% na matrícula e 20% de desconto nas mensalidades. Disponibilizamos material próprio, sem custo adicional e plataforma de estudo de A a Z. E não pedimos lista de material de uso coletivo. Para maiores informações, 3421-3405 e o 99627-0239. Vem ser feliz, vem ser Veracruz!